Oi, pessoal, tudo bem? Como é que foram de recesso? Conseguiram descansar? O quadro é complicado, né? Mas eu espero que vocês tenham conseguido descansar nessa conjuntura que a gente está vivendo. A nossa aula de hoje vai ser a continuação do assunto de história geral do século XIX. Nós vimos a primeira metade do século XIX que está inserida na chamada Era das Revoluções, né? Aquele período das revoluções que muitos chamam de revoluções burguesas, liberais, ocidentais, democráticas, que começaram lá no final do século XVIII com a Revolução Americana, tiveram seu momento mais famoso com a Revolução Francesa, mas continuaram depois do período napoleônico aquelas revoluções da década de 1820 em Portugal, na Espanha, na Itália, na Grécia, a revolução que retornou na França em 1830, na Bélgica, né, também no mesmo ano, e as revoluções de 1848, que atingiram boa parte da Europa na chamada Primavera dos Povos. Estão lembrados? Uma época então marcada por esse contexto revolucionário, difusão de pensamento revolucionário liberal, democrático, no final do período, difusão do pensamento revolucionário socialista, crise do antigo regime, difusão das ideias do iluminismo. A sociedade europeia estava se transformando, né, com a ascensão da burguesia, o desenvolvimento industrial e urbano, o avanço da modernidade capitalista, e aquilo gerava um choque com as estruturas tradicionais do antigo regime, absolutismo, sociedade estamental, o poder da igreja, privilégio da nobreza, servidão, etc, etc. Né? Então nós encerramos o semestre falando dessa onda revolucionária final em 1848. Assim, eu até esqueci de comentar. Meu computador está estragado, ele está na oficina. Hoje, eu estou gravando agora no domingo, né? Eu devo pegá-lo na segunda-feira. Então, eu estou usando o computador da minha filha que não tem um PowerPoint. Então, eu fiz o esquema em Word, fiz um PDF, mandei para vocês, tá? Então, vou explicar essa aula seguindo esse esquema no PDF. Então, vocês têm um esquema como se estivesse olhando no quadro. A anotação tem tudo também na apostila. Então, vocês vão olhando o esquema e eu vou explicar a matéria seguindo exatamente o roteiro do esquema. Tudo bem? Bom, mas então nós encerramos na matéria, na primeira metade do século XIX, nas revoluções de 1848, vamos agora falar da segunda metade do século XIX. Né? Vai falar de um período que foi mais ou menos de 1850 até o início dos anos de 1870, um período conhecido como décadas sangrentas. As décadas sangrentas. Vocês têm na introdução desse assunto, no caderno 3, outras denominações do período. O período também é chamado de era do nacionalismo, a era do capitalismo liberal, né? A era do capitalismo concorrencial, ou era pós-revolucionária. Então, ali vocês têm um texto explicando porque tem essas outras denominações. Eu coloquei até no Classroom, né, uma pergunta para vocês explicarem duas dessas denominações. Né? E na outra aula a gente corrige e eu comento isso aí. Bom, mas o que chama a atenção desse período que nos interessa é o seguinte: o período anterior, a primeira metade do século XIX, conheceu o crescimento populacional, expansão da Revolução Industrial, mas foi um período muito marcado pela expansão e por crise, expansão e crise, distúrbios políticos, instabilidade, inclusive causando as próprias revoluções. Agora não. O período começou por volta de 1850, ao contrário da primeira metade do século XIX, vai ser um período marcado pela prosperidade, pela expansão econômica, expansão do capitalismo, que na linguagem econômica é chamada de boom, explosão econômica, né, pelo crescimento das atividades econômicas. Detalhe, eu estou falando uma época de prosperidade, obviamente o termo prosperidade vai ser sempre relativo, é prosperidade para alguns setores da sociedade, né, para outros não, assim como o termo crise econômica. Quer dizer, economicamente falando, a primeira metade do século XIX foi muito instável, mas setores da sociedade, banqueiros, por exemplo, os primeiros industriais se beneficiaram, né, de boa parte, né, das dificuldades econômicas nessa primeira metade do século XIX. Agora o que aconteceu, a partir de 1850, é que a economia cresceu muito mais rapidamente e outros setores foram sendo beneficiados também, sobretudo a classe média. Mas, por exemplo, os salários da classe operária na Inglaterra, na França, na Alemanha, os salários foram aumentando. Ainda eram muito baixos comparados à situação atual. Ainda era uma situação de uma classe que vivia na pobreza. Mas vivia
vamos dizer assim, menos pobre do que a primeira geração de operários na primeira metade do século XIX. Aquilo reduziu um pouco o ímpeto revolucionário, né, do proletariado no período. Então vocês têm aqui, ó, a expansão econômica do Ocidente, o tal boom, né, de 1850 a 1873, com a expansão do capitalismo, da globalização, um maior crescimento urbano, né, fortalecimento da burguesia, crescimento do operariado, né, com crescimento industrial. A tensão social diminuiu na Europa com a maior oferta de empregos e com uma válvula de escape social muito importante, que foi a imigração. Vai ser um período em que milhões de europeus saíram da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, saíram da Itália, né, saíram da Alemanha e vieram aqui para a América, ou foram para a Austrália, né, foram para a Oceania. Então aquilo aliviou um pouco as tensões na Europa. A procura de emprego cresceu, a oferta de emprego cresceu, mas a população estava crescendo muito mais com a oferta de emprego. Se não fosse essa imigração, aí a situação seria mais complicada. Então, de certa forma, esse deslocamento em massa de parte dos trabalhadores europeus para a América aliviou um pouco a tensão social lá na Europa. Por que aconteceu isso? Quais foram as razões desse boom, dessa expansão econômica? A primeira foi que a primeira revolução industrial estava se expandindo por vários países, né, ou regiões. Estou falando mais da Europa, né? Na América aconteceu a mesma coisa também, sobretudo nos Estados Unidos. A primeira revolução industrial do carvão, vapor, né, ferrovias, indústria têxtil, estava se expandindo. A Inglaterra continuou liderando o processo, mas a Bélgica estava se industrializando rapidamente, a França avançou na industrialização, a Alemanha, o norte da Itália também, ali o norte dos Estados Unidos, cada vez mais avançado, né, no sentido industrial. A primeira revolução industrial foi acompanhada de uma revolução nos transportes e nas comunicações. As ferrovias foram se difundindo, navegação a vapor, o telégrafo, né, também avança nessa época. E isso fez o quê? Aproximou países, facilitou o transporte, barateou o transporte, a venda de mercadorias, o consumo. Então a economia se desenvolve com essas mudanças tecnológicas. A produção de ouro no mundo cresceu, porque o ouro foi descoberto em larga escala na Califórnia em 1848, na Austrália na mesma época. Então a oferta de ouro vai alimentar uma economia capitalista em expansão nesse período. E medidas de livre comércio, de redução das tarifas alfandegárias, difundidas pela Inglaterra, foram adotadas em vários países, facilitando, portanto, exportações e importações, facilitando a globalização, né, nessa época. O grande símbolo do desenvolvimento econômico do início do período, que simbolizou o início do desenvolvimento econômico, foi uma grande exibição em Londres, uma exibição internacional, né, de novas invenções e produtos, que aconteceu em 1851, foi até patrocinado pelo marido da Rainha Vitória, que era a rainha da Inglaterra na época, né, o príncipe Alberto, ele patrocinou essa exibição. Na verdade, não foi a primeira exibição do gênero, não. Em Paris já tinha acontecido uma importante, né, na década de 40, mas a de Londres superou e virou o símbolo de várias outras exibições, onde todas as novidades tecnológicas de mercadorias na época eram apresentadas, né, para um público curioso, ávido para saber as mudanças, né, as grandes novidades tecnológicas, os novos produtos. Quer dizer, uma economia de consumo, de consumismo crescente estava se desenvolvendo nesse período, alimentando esse boom econômico. Agora, olhem que curioso. De uma forma geral, as revoluções foram raras nesse período. Uma revolução importante em Paris no final do período, que foi a Comuna de Paris, que eu vou falar mais adiante. A Espanha era um país que vivia em guerra civil e vários golpes, tentativas de revoluções. Teve uma revolução importante também na Polônia e uma grande revolução na China. Mas, de uma forma geral, o período foi marcado pela redução do ímpeto revolucionário, dos movimentos revolucionários. Em compensação, as guerras, no sentido de conflitos internacionais ou mesmo guerras civis, se intensificaram no período. É como se os governos estivessem agora mais despreocupados com a possibilidade de ocorrerem revoluções e passaram a arriscar gerar guerras para obter determinados objetivos políticos, territoriais ou geopolíticos, né? Então, se o período entre a queda de Napoleão e as revoluções de 1848 foi marcado pela ausência de guerras entre as grandes potências, o período seguinte, de 1850 até 1871, ao contrário, vai ser marcado pelo retorno dessas guerras entre as grandes potências.
daí o período ser chamado de décadas sangrentas. Vou falar sobre isso agora. Vou parar aqui a gravação e já retorno para não ficar muito pesado para postar.